Boa noite a todos. Estou tentando colocar a Letícia e a Renata aqui, mas estamos com um pequeno problema. Probleminha técnico. Oi, Letícia chegou. Boa noite. meu Deus. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu tentar aqui, Renata, de novo. Não, entrou. Oi, Ei, meninas. Renata, boa noite. Seja Boa noite. bem-vinda. Boa noite, Obrigada. Letícia. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigada aí a todos que estão nos assistindo. E hoje a gente começa a nossa semana especial de comemoração aos 4 anos da Lei Geral de Proteção de Dados. A nossa convidada de hoje é a Renata, que vai falar aí com a gente sobre qual o atual cenário, né, no Brasil em relação à proteção de dados, como que a Lei Geral de Proteção de Dados vem sendo implementada aí pelas empresas, como, o que que as empresas estão achando dessa lei, como que ela está sendo utilizada. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Tô ouvindo. Então tá. Renata, então vou te passar a palavra e pedir para você se apresentar para o pessoal que está te assistindo hoje. Tá ótimo. Pessoal, boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Letícia e Larissa pelo convite. Sou advogada aqui em Aracruz desde 2009. Eu atuo principalmente nas áreas do direito administrativo, direito de família e agora recentemente na LGPD. Bom, Renata, então vamos lá. A gente está falando hoje da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que a gente fala que ela está comemorando 4 anos, porque ela foi publicada em agosto de 2018, entrou em vigor parcialmente em setembro de 2020 e agora, em agosto de 2021, um ano atrás, ela entrou plenamente em vigor com as suas sanções também. Então aí hoje a gente está comemorando 4 anos de publicação e aí chegando nos 2 anos de vigência e um ano de vigência plena. E, mas não. E depois da publicação da lei, né, Letícia, algumas mudanças aconteceram no cenário brasileiro em relação à proteção de dados, não é mesmo? É isso mesmo, Larissa. Então a gente já teve aqui, né, que depois que a lei foi publicada, ela foi recentemente, ela entrou como direito fundamental, então ela também consta aqui no artigo 5º da Constituição. Então agora a proteção de dados pessoais, ela também é um direito fundamental. E a gente tem um dado muito legal em relação à vigência da LGPD, que depois que ela entrou em vigor aqui no Brasil, o Brasil já melhorou a posição dele em relação à cibersegurança. Então, o estudo aponta que a gente ficava lá na 71ª posição e depois da entrada em vigor da LGPD aqui no Brasil, a gente já subiu para a 18ª posição. Então, isso mostra também que em alguns pontos a gente vem melhorando, se preocupando, de certa forma, com a proteção dos dados pessoais. E aí, como a gente veio aqui falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como que ela está aqui no Brasil, né? Eu vou pedir a Rê para contextualizar um pouco, falar o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a quem ela se aplica, para o pessoal entender e ficar por dentro aqui do que a gente está falando para quem não sabe ainda. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem como um objetivo principal proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A LGPD também, ela engloba a segurança de dados das pessoas e estabelece práticas e medidas que as empresas devem tomar para proteger as informações das pessoas e as ações que elas devem ser seguidas em casos de vazamento, até mesmo antes de terem os casos de vazamento, para proteger mesmo para que isso não aconteça. Ela se aplica a qualquer pessoa que tem operação de tratamento de dados realizada por pessoa
tanto natural quanto por uma pessoa jurídica ou uma pessoa de direito público, né? Então, pessoas de direito público e pessoas de direito privado, independente de meio, seja no digital, seja no meio físico, isso se aplica para todo mundo. Então, o que acontece? Hoje, ela se aplica a todo mundo que faz tratamento de dados. Fez tratamento de dados, a lei se aplica. E a gente... Desculpa, pode continuar. Pode falar, Desculpa, não, pode continuar. E a gente tem 3 pilares na LGPD. A gente tem um primeiro, que são pessoas que são tantos os titulares de dados, né? São aquelas pessoas, e o fundamental é treinar as pessoas das empresas. Nós temos nós que somos titulares de dados, e nós temos aqueles que vão tratar os dados. Então, aquelas pessoas que vão tratar os dados, elas precisam ter uma consciência, uma cultura de proteção de dados, entender o que é aquilo ali. A gente tem os processos, que é onde a gente vai explicar como é que vai ser feito tudo isso para proteger os dados, e a gente tem a questão da tecnologia, que é onde, de fato, a gente vai conseguir fazer a proteção, tanto em meio físico quanto em meio digital. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, a LGPD, ela não é apenas cibersegurança ou segurança da informação. Esses são apenas alguns pilares que a lei traz e ela é bem mais ampla do que isso. Sim, e a gente tem que pensar a Lei Geral de Proteção de Dados como um instituto que conversa com todas as outras áreas também, né? Porque a proteção de dados está em todos os processos da empresa, então ela vai ter muita ligação ali com o RH, então vai estar muito ligado com o direito do trabalho, porque ali dentro da RH tem aquele tratamento de dados. Aí se a empresa tem um comercial focado num consumidor, ela também vai estar muito ligada ali ao direito do consumidor quando se relacionar a tratamento de dados de consumidores. Então, a gente tem que ver assim, é uma lei ampla que abrange tanto os processos internos, as pessoas, a tecnologia e todas as outras áreas da empresa, de funcionamento da empresa e também do direito ali que estão diretamente ligadas ao funcionamento da empresa. E se aplica em todas as áreas, né? Exatamente. Que às vezes a gente fica focado tão em algumas empresas, RH, alguma coisa. Não, ele se aplica a tudo. Se aplica à saúde. A saúde ele é tão importante, a LGPD é muito importante. Muito, então, muitíssimo. A gente é muito importante. A gente tem dados sensíveis na saúde. Então, às vezes, as pessoas ficam focadas só em empresas, só no RH, mas não, ele se aplica a todas as áreas. Eu vejo muita gente também preocupada mais com o consumidor, né? Assim, eu penso, eu não tenho cliente, pessoa física, eu não trato dados. Mas não, às vezes ele trata dados exatamente dos empregados, ou às vezes ele tem ali dados de saúde, vai que ele é um prestador de serviço dessa área de saúde, ele não tem, o cliente não é pessoa física, mas ele presta um serviço ligado diretamente às pessoas físicas. E isso impacta aí muito na percepção das empresas em relação à LGPD, na aceitação das empresas sobre a LGPD, né? Porque eu vejo muito, apesar de ela já está aí há 4 anos, completando 4 anos, e existiu esses 2 anos de vacatio ali para as empresas se adequarem, a gente não viu ninguém dando muita importância. Poucas foram as empresas que deram essa importância à Lei Geral de Proteção de Dados, né? E hoje a gente vê que as empresas estão começando a dar um pouquinho mais de importância nesse momento onde se começou a falar mais em proteção de dados, a gente vê mais propaganda na televisão de grandes empresas que parecem que estão realmente preocupadas com essa questão de segurança. Diferente de outros lugares, como a Europa, que já tem o regulamento deles é de 2016, e antes tinham outras normas, né, outras diretivas que já tratavam sobre esse assunto. Como é que você acha, Renata? O que você vê aí do atual cenário das empresas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Elas acham que vai pegar ou acham que não vai pegar? Então, a maioria das empresas, elas ainda acham que não vão pegar. Mas o que a gente tem visto muito são os titulares de dados tomando consciência disso. A gente já tem visto propaganda, tanto na televisão quanto na internet. O Itaú mesmo fez uma propaganda da questão da proteção de dados, quando
uma pessoa encontra o outro na rua e fala, você é fulano de tal, do cartão número tal, CPF número tal. Então, ele identifica aquela pessoa através dos seus dados. Então, quando as pessoas começam a observar isso, e no final da propaganda o Itaú até fala, ele deixa bem claro que o Itaú protege os dados da pessoa, a gente começa a ver nas conscientizações que a gente faz que as pessoas já estão tomando consciência. E a conscientização da cultura de proteção de dados é ela que vai fazer a lei pegar, né? Que as pessoas vão começar a entender um pouco mais o que é a LGPD e vão tomar consciência do quanto que eles precisam proteger os dados. E com isso, as empresas também vão começar a fazer a proteção e a implementação da lei, vão começar a criar processos para terem a implementação dentro da própria empresa. E aí, o que a gente vê? As empresas que têm a implementação já feita dentro da sua empresa, ela começa a ter um diferencial das outras empresas, que é o que a gente fala que vai acontecer na LGPD, né? Aquele efeito cascata, onde um vai começar a cobrar do outro, e aí esse é o diferencial. Então, eu acho que a parte mais importante vai ser exatamente essa. Quando eles começarem a tomar consciência que precisa fazer essa cultura de proteção de dados. Não só por conta das multas, não só por conta das penalidades que a lei já prevê, mas quando eles começarem a entender que isso é importante para a empresa deles. Então, acho que esse é o cenário que vai fazer com que as pessoas vão tomar consciência melhor da lei. E, Renata e Larissa, é interessante a gente ver, né, como que isso vem mudando e como algumas... a gente já vê empresas cobrando, a gente que está ali trabalhando, a gente de vez em quando recebe alguma consulta de empresa que recebeu um questionário ou que foi... que ela foi questionada ali pela outra empresa mesmo sobre a adequação que ela tem feito, se ela já tem processos ali dentro da empresa. E até mesmo quando a gente faz uma conscientização, que vai começar esse programa, como que isso abre os olhos dos colaboradores ali dentro da empresa mesmo para proteção de dados. Então, eles começam a prestar atenção em detalhes que antes eles não prestavam, né? Porque a gente realmente não tinha essa cultura. Então, eles começam a trazer informações que talvez a gente não teria acesso se não fosse por eles, porque eles estão ali realmente no dia a dia da empresa. E é muito legal ver essa transformação, essa virada de chave ali, de entender o que eles deviam estar preocupados e como que eles podem agir no dia a dia, proteger os dados. Eu acho isso muito interessante. Essa virada de chave que a gente vê ali quando a gente faz a conscientização das pessoas falando, nossa, eu nunca tinha me atentado a isso, né? Nossa, eu nunca tinha olhado por esse lado. Então, isso é muito legal e eu acho que faz parte dessa consciência que vem tomando, né? Da gente ver uma propaganda da TV e procurar saber o que é isso, da gente questionar. Então, acho que as pessoas realmente estão ficando mais atentas a isso. Até mesmo nas conscientizações, só um pouquinho, Letícia, quando a gente fala daquele exemplo de quando a gente vai nas farmácias que eles pedem um CPF, a gente vê que as pessoas estão mais conscientes com relação a isso. Hoje, você vê que uma pessoa vai em algum determinado lugar que pede o CPF, ela já questiona, sobretudo aqueles que já passaram por alguma conscientização. Então, as pessoas estão tomando essa consciência. Não só aqueles que participam das conscientizações, eles estão criando essa cultura de proteção para eles. E eles propagam, não é? Ajudam a propagar, ajudam a levar a mensagem para as outras pessoas, para quem eles conhecem também. Exatamente. E eu acho que o fato da gente tá vendo, né, sendo mais divulgado, por exemplo, se a gente vai no shopping, a gente vê lá um aviso que eles estão tratando a filmagem de acordo com a LGPD. Você vê propaganda do Itaú, vê propaganda da Apple, que teve uma recente também do leilão de dados. Do leilão. Né? Que ela aperta lá a opção no celular e todo mundo some. Então, essas coisas vão trazendo, de fato, essa conscientização e eu acho que vai cada vez mais divulgar. A gente ainda está caminhando, né? Engatinhando, caminhando não. Mas engatinhando mesmo. E aí, com a LGPD, veio também a NPD, né? Que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela tem feito... ela foi criada, na verdade, ela
para editar aqui as normas, fiscalizar, estabelecer os procedimentos e também para promover os conhecimentos, né? Então, ela é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é quem é responsável aqui por cuidar mesmo. E inicialmente ela era um órgão ali que ela foi criada, que ela dependia não, né? Tinha uma dependência mesmo ali da presidência, mas agora ela já é uma autarquia, então ela tem uma personalidade jurídica, uma independência, e isso eles acreditam que vai dar ainda mais independência para ela vai poder regulamentar, porque ela pode aí, né, tem uma gestão própria e tudo. E aí a NPD ela tem tido um papel bem relevante aqui no Brasil, né? Porque é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente como que está sendo esse papel da NPD, o que ela já fez, se a gente já teve alguma regulamentação nova aí, como que a gente está em relação a isso. Ela tem 3 papéis principais, né? Que é o orientativo, que a gente já vê algumas orientações que já foram feitas, o papel de fiscalização, que é próprio dela, o papel de sancionador, que já está previsto na lei. Então, a própria lei ela já traz esses papéis da NPD. E aí ela traz consultas públicas, que você pode fazer consultas públicas, regulamentou alguns assuntos, ela tem agendas que vão regulamentando alguns assuntos, o processo fiscalizatório e a flexibilização da LGPD para os agentes de tratamento de pequeno porte. Então, à medida que as situações vão passando, a NPD ela vai criando fiscalizações e processos diferentes para cada setor, porque como a gente já viu que o pequeno porte já teve, provavelmente, à medida que as agendas vão sendo cumpridas, eles também vão criando outras situações, outras orientações para cada setor. E ela vem, né? Ela já vinha há algum tempo com pequenas orientações, ela disponibilizou diversos guias orientativos, fez cartilhas, dando pequenas dicas de como as empresas, principalmente as de pequeno porte, poderiam estabelecer algumas medidas de segurança, algumas boas práticas para evitar incidentes de segurança, para evitar esse uso em desconformidade com a lei. Então, a gente tem aí algumas cartilhas Primeiro, ela falou também, além de dar dicas, ela também orienta as pessoas, né, os consultores em proteção de dados, de como ele pode aplicar também a lei, de como vai ser a melhor forma de aplicação de lei. Então, a gente tem aí uma orientação sobre a definição de quem é o controlador de dados, operador de dados, co-controle, suboperador. Ela trouxe também essas cartilhas, essas guias orientativos para o tratamento de dados de agentes de tratamento de pequeno porte, que são as microempresas, empresas de pequeno porte. Também trouxe essas mesmas orientações para o poder público, para saber como que o poder público tem que fazer o tratamento de dados pessoais, porque o poder público também tem que utilizar os dados de acordo com a lei, não é só porque é público que ele pode fazer o que ele bem entender com o dado pessoal da população, então ele tem que utilizar os dados pessoais de acordo com a lei, e a lei traz um capítulo ali exclusivo, específico sobre o tratamento de dados do poder público, que tem algumas diferenças em relação aos setores privados. Recentemente, ela também trouxe uma orientação sobre a utilização de cookies, até mesmo por conta do site do governo federal, que estava fazendo ali a utilização de cookies de uma maneira que ela julgou não ser a mais adequada. Então, ela trouxe ali algumas orientações e ela já trouxe algumas normas mais bem estabelecidas nas suas 2 resoluções, que é o processo de fiscalização, como que ela vai atuar ali na fiscalização da aplicação da lei, e essas flexibilizações para os agentes de tratamento de pequeno porte. Então, ela estabeleceu quem são esses agentes de tratamento de pequeno porte, né? E falou o que vai ser flexibilizado. Mas muita coisa ainda ela tem que esclarecer e trazer novas regulamentações, regulamentar de uma forma mais detalhada
como que vai ser a aplicação dessa lei, como que vai ser o entendimento da lei no dia a dia, né, na prática, ali, na sua fiscalização, nas suas orientações. A questão primordial, eu acho, que da NPD é que ela tem esse caráter mais educativo, né? A gente vê ali o presidente sempre falando, não, a gente vai educar, a gente vem aqui trazer as orientações para as empresas, para que elas saibam o que ela pode fazer ou não, para que elas criem essa cultura. Então, ele está ali, a gente vê que eles têm esse intuito educativo e de conscientização para criar essa cultura, né, de proteção de dados. Eu acho que o ponto-chave, Larissa, vai ser exatamente esse. Educar todos os titulares quanto as empresas, para a gente criar essa questão da cultura de proteção de dados mesmo, e aí depois as penalidades vão ser aplicadas, porque você já educou, já ensinou como é que deveria ser feito e as empresas devem se adequar. E a gente também tem a questão da dosimetria das penas, que a previsão é que a norma seja aprovada entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Isso também é mais uma regulamentação da NPD para a gente poder dar mais um passo na aplicação mesmo dessa lei. No engajamento das empresas, né? Porque aí agora, com a dosimetria da pena, a NPD vai poder fiscalizar e começar na educação, mas se o processo educativo que ela fizer não surtir efeitos, ela vai começar a aplicar as multas. E ela vai aplicar as multas com essa regulamentação ali da dosimetria. Então, é o ponto que está faltando para que ela comece a poder aplicar as penas. Aí sim a gente vai ver a Lei Geral de Proteção de Dados pegar mesmo para as empresas, né? Porque quando dói no bolso, aí as empresas não tem como, elas vão correr atrás mesmo. Mas não é só a NPD que vai poder aplicar, fiscalizar, né? Só deixa eu contar um negócio aqui em relação à NPD antes. Deixa. Então, a gente está falando tanto da NPD e, assim, o que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela trouxe ali várias obrigações, mas, igual você falou, ela deixou vários pontos que é pendente de regulamentação. Então, por isso que a gente tem que estar aqui acompanhando esse trabalho da NPD, porque vários pontos, assim como falou da flexibilização para agentes de pequeno porte, era uma previsão que tinha lá, né, que poderia ser flexibilizado a nomeação de encarregado de dados, e isso veio por meio dessa norma, que flexibilizou ali a nomeação de encarregado de dados para agentes de pequeno porte, Então, a gente tem que acompanhar, porque apesar da lei estar ali, muita coisa, né, vai estar pendente de regulamentação. A gente vai ver como se aplica o esclarecimento e o entendimento da NPD com esse trabalho. Mas a gente também pode se basear um pouco na União Europeia, né? Porque a nossa autoridade aqui, a NPD, ela tem se baseado muito no que tem que ser aplicado na União Europeia. Então, muita coisa... A nossa lei foi muito baseada no regulamento europeu, né? Lógico que não é garantia de que ela vai aplicar o mesmo entendimento, né? Mas muita coisa ali a gente já pode ter uma ideia de como vai ser aplicado, de como isso vai ser resolvido. E por isso é importante a gente estar aqui acompanhando esse trabalho mesmo, para a gente ver o que vai se resolver, as novas regras. E tá sempre fazendo, né? A NPD, ela tá muito ativa, ela publica muita coisa, igual você falou. Então, é interessante estar acompanhando até para a gente saber como tem sido esse posicionamento aí em relação à proteção de dados. Sim. E além de ANPD, a gente precisa ficar muito atento a outros órgãos da administração pública e também à justiça, porque como a Lei Geral de Proteção de Dados está muito ligada a esses outros segmentos do direito, e principalmente ao direito do consumidor, então a gente vê muita atuação de PROCON na fiscalização da lei, quando, né, a lei está relacionada ao direito do consumidor, e também do Ministério Público. Então a gente vê muitas ações. Teve aí recentemente uma ação civil pública do PROCON contra o Serasa, do PROCON não, do Ministério Público, se eu não me engano, contra o Serasa,
pedindo a proibição do Serasa a venda de lista de clientes, então, né, com uma lista de dados. Então, a gente vê muito esses órgãos que estão atuando aí numa fiscalização sobre a Lei Geral de Proteção de Dados aplicada em outros segmentos do direito também, das relações interpessoais, aonde aqueles órgãos estão vinculados, E também a gente vê muita ação na justiça. A gente tem aí, em 2021, 465 ações judiciais que tiveram o tema de proteção de dados relacionados ali nos seus, enfim, nos seus pedidos. E dessas 465 decisões, 105 resultaram em condenações para as empresas. Então, não é só a ANPD que vai cobrar a regularidade da empresa em relação à proteção de dados. Os próprios titulares de dados, outros órgãos fiscalizadores também estão aí ajuizando ações e cobrando seus direitos na justiça. Então, a gente tem que ficar aí atento. Tanto às posições, os posicionamentos feitos pela ANPD, mas também pela justiça e outros órgãos fiscalizadores, não é mesmo? E a gente tem outra situação também. Com a conscientização das pessoas, o número de pessoas que vão tomar ciência disso e que vão entrar com ações judiciais, a probabilidade desse número de ações aumentar é muito grande. Em 2020, a gente já teve vários estudos que só em 2020 tinham mais de 600 ações tramitando. Não, a gente não sabe as decisões, né? Mas já estavam tramitando com fundamento na LGPD. Então, assim, a gente já vê que as pessoas já estão tomando ciência, já estão procurando tanto o PROCON, agora que já tem o portal para as denúncias, provavelmente quando as pessoas começarem a tomar conhecimento disso, esse número com certeza vai aumentar. Sim. E a gente já tem, né? Pode falar, Letícia. Pode falar. Não, que assim, a ANPD dela já disponibilizou ali um guia, mais ou menos assim, de um procedimento de você fazer uma denúncia a ela. Que primeiro você peticiona a empresa que está fazendo ali o tratamento de dados, se ela não te responder, você pode sim fazer uma denúncia explicando o que aconteceu e o silêncio, né, dessa empresa para que então a ANPD possa então fiscalizar e verificar o que aconteceu em relação ao seu caso. Então, é exatamente isso. Quanto mais as pessoas tiverem consciência do que são os dados pessoais e como elas podem proteger os seus próprios dados, elas vão correr atrás de proteger, né, vão correr atrás dos seus direitos e com isso as empresas vão ser obrigadas, eventualmente, a estarem de acordo com a lei. Na Justiça do Trabalho, a gente também já teve algumas decisões, né? Inclusive, tem 2 decisões que eu gosto muito de citar como exemplo, porque foi um sindicato que ele estava ajuizando várias ações e aí ele entrou contra uma corporativa e uma empresa ali de produtos alimentícios e teve decisões completamente diferentes. Uma, a cooperativa não conseguiu ali comprovar que ela já tinha iniciado o processo de adequação, não tinha nomeação de encarregado, não tinha nenhuma documentação, não conseguiu comprovar nada. E com isso, ela foi condenada a comprovar a adequação em 90 dias sob pena de multa diária. A gente sabe muito bem que 90 dias, dependendo do tamanho da empresa, você não consegue comprovar muita coisa, você não vai conseguir fazer muita coisa. Então, isso aí vai demandar um tamanho, um custo muito maior, né? Um tempo muito maior, um tempo muito maior, porque você vai ter que fazer isso num tempo muito curto, dependendo do tamanho da empresa, é um tempo muito curto, para você não ter ali que pagar uma multa diária. Porque imagina, uma multa diária de R$1.000 por cada, né? Por você não comprovar a adequação, e então isso acaba sendo um valor muito grande. E aí a gente teve essa outra empresa que ajuizou, né? Esse sindicato ajuizou a mesma ação e ela conseguiu comprovar que ela tinha todos os procedimentos estabelecidos, juntou documento, tinha nomeado encarregado de dados, tinha manual de gestão de dados ali, tinha tudo. E com isso a ação foi julgada improcedente.
Então, ela não foi condenada ali, não teve multa nem nada. Então, a gente vê duas situações diferentes. Uma que sequer conseguiu comprovar ali que ela tinha dado início, pelo menos, a esse processo e acabou tendo que fazer isso, ou pelo menos tentar fazer isso num prazo muito curto, sob pena de ter um prejuízo aí bem grande, né? Porque R$ 1.000 de multa diária pode acabar ocasionando, dependendo do tempo que demorar, aí um prejuízo bem grande para a empresa. E o que a gente vê também até na esfera civil da justiça é o quê? Que muitas empresas, muitas dessas condenações, igual a gente trouxe aqui os dados de que foram 465 decisões em 2020, com 105 condenações, não estão tendo, se você olhar proporcionalmente, não tiveram tantas condenações, porque em relação principalmente a danos morais, que se ajuiza muita ação requerendo indenização por danos morais pelo mau uso do dado pessoal, as condenações estão no sentido de que se a empresa adotou todas as medidas que são cabíveis a ela ali, está tratando dados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, essas condenações e indenizações, principalmente por danos morais, vão acontecer nas situações em que o dano tenha sido realmente comprovado pelo titular de dados e que a empresa não agiu da forma como deveria, de acordo com a lei. Então, não é a simples ocorrência de um incidente envolvendo um dado pessoal do titular de dados que vai gerar ali uma condenação da empresa. Se a empresa conseguir comprovar que ela agiu de acordo com a lei e mesmo assim não conseguiu evitar esse incidente ou esse uso indevido do dado pessoal, ela consegue se resguardar de uma certa forma, evitar uma condenação. Então, assim, a gente vê que a LGPD vem para mudar um pouco o cenário, a mentalidade, trazer a cultura de proteção de dados de uma forma preventiva, de mostrar para a empresa que é importante ela estar prevenida, dela adotar todas as medidas que ela faça tudo que ela possa antes de acontecer eventualmente uma questão ali, algum problema com o dado pessoal. Mas, e assim, o ponto que eu queria trazer assim, para a gente discutir agora, acho que a gente já está caminhando para o final, é o quê? O que a gente pode esperar da Lei Geral de Proteção de Dados aí no futuro próximo, Renato? O que você acha que vai vir aí? O que a gente vai ver das empresas em relação à LGPD? Então, com a questão da dosimetria da pena prevista para dezembro, início do ano que vem, e o início das sanções, as empresas elas vão começar a dar mais atenção à Lei Geral de Proteção de Dados, elas vão começar a entender que, de fato, precisa fazer adequação exatamente por conta disso que você acabou de falar. A empresa ela pode fazer todo o processo de implementação e, mesmo assim, sofrer um incidente de segurança. Então, o que acontece? Ela pode ter um incidente de segurança, mas ela pode não ser condenada porque ela adotou as medidas. Então, o que a gente espera é que, à medida que a regulamentação vai acontecendo, as dosimetrias, as sanções começam a ser aplicadas, as empresas elas vão começar a aderir à lei, sim. Porque hoje é bem tímida, né? Então, assim, à medida que vai passando, as empresas elas vão tomando consciência e vão se adequando. E aí a LGPD, ela traz segurança e transparência aos titulares de dados. Então, a gente já percebe que o Brasil ele já vem melhorando o seu ranking de segurança da informação, das empresas também. Então, eu acho que esse é um futuro bem que a gente pode esperar com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. E é legal, Renata, vou só atrapalhar um pouquinho, Larissa. Não, pode ir. Que assim, é legal não, na verdade, um ponto importante que eu acho é que muita gente se falou da multa, né? A gente tem falado muito da multa de 50 milhões. E quando a gente olha para a LGPD, eu e a Larissa, a gente fala isso aqui bastante, é que a multa de 50 até 50 milhões, né? Não necessariamente ela vai ser de 50 milhões, dependendo da empresa, ela pode não ser
a penalidade ali, a pior penalidade a ser aplicada a ela, porque a gente tem ali suspensão da base de dados, você não poder mais usar, ou até mesmo a própria reputação da empresa, né? Se ela tiver que ali declarar, informar isso a público, alguma coisa que tenha acontecido de muito grave. Então, existem outras penalidades previstas na lei que, dependendo da situação da empresa, pode ser muito mais prejudicial do que a multa, que é de até 2% do faturamento. Então, como vocês falaram, eu acho que vem tendo uma mudança de comportamento. Algumas empresas estão a um passo na frente, que estão preocupadas e querem se adequar, querem cumprir a lei, querem trazer mais proteção e querem trazer mais transparência para o titular. Mas isso, eu penso que é até uma forma de melhorar as relações mesmo, né? Você deixa ali tudo muito claro, você traz mais... A empresa é mais transparente com o cliente, com o parceiro, com o colaborador. Você cria ali uma relação de mais confiança também. Então, assim, eu penso que isso tem muito a ganhar, né? Todos nós, tanto o titular como a empresa, eu acho que essa é uma relação que vai melhorar bastante, principalmente por essa cultura de mais proteção, de mais transparência. Então, com o tempo, eu penso que a LGPD vai vir acrescentar muito nessas relações aí, principalmente quando as pessoas passarem a se adequar mais, a gente ter essa cultura, e aí a gente vai aprender a rever essas relações, né? Fazer de forma que esteja adequada, porque muita coisa a gente pensa, nossa, agora eu não vou mais poder fazer isso, mas na verdade não tem isso, né? Não é que a Lei Geral de Proteção de Dados proíbe, como a gente sempre fala, de fazer o tratamento de dados. Ela só vem estabelecer regras. Então, a gente vai achar uma forma melhor, talvez, de realizar aquele tratamento, ou você vai ver que aquilo ali não era... você tinha uma forma melhor de fazer aquilo, né? Ou não era essencial aquele dado que você estava coletando. Então, eu penso que as coisas vão melhorando um pouquinho, a gente vai trazendo essa consciência aí para a LGPD ser cada vez mais, né? Fazer parte do dia a dia das pessoas, tanto das empresas, dos titulares, de todo mundo. A gente vê muitas empresas achando que a implementação LGPD vai só trazer mais processo, vai dificultar tudo, nossa, mais um processo para eu me preocupar, mais um processo para eu implementar dentro da minha empresa. Mas a gente já teve situações onde a gente estava conversando dentro da empresa, passando, né, um feedback ali, uma proposta para a empresa de solução de uma vulnerabilidade ali que a gente identificou, que a gente acabou resolvendo um outro problema que a empresa nem tinha percebido que ela tinha. Então, assim, muitas vezes a LGPD acaba ajudando a empresa a reestruturar os processos e a deixar ali uns processos mais eficientes, mais efetivos dentro da empresa. Eu também acho que o futuro é essa adesão à Lei Geral de Proteção de Dados começar a aumentar ali, a gente vê as empresas mais engajadas com o tema e percebendo que a Lei Geral de Proteção de Dados não é só um problema para ela, vai ser, por muitas vezes, até uma solução mesmo, um diferencial e uma oportunidade para ela conseguir ali se destacar no mercado, quem sabe até mesmo, né? E uma oportunidade também, Larissa, de alterar os seus processos, porque igual você falou, essa modificação que vocês fizeram aí só ajudou a empresa. E às vezes eles estão tão acostumados com um modelo de processo, com um procedimento dentro da empresa, que às vezes quando você faz pequenas alterações, aquilo ajuda muito no dia a dia das empresas. Então isso também é positivo, a lei é positiva nesse sentido. Essa alteração de processo, essas modificações de processo. Então, é muito importante. A gente tem que trabalhar também ajudando as empresas a enxergar a lei por essa outra visão, né? Por esse outro ponto de vista. Bom, Renata, Letícia, vocês querem trazer mais algum ponto aqui para a gente discutir? Ou eu já posso abrir para as perguntas, ver se alguém tem alguma pergunta para fazer? Fiquem à vontade, vocês que mandam. Não, acho que o que a gente tentou trazer aqui foi mais um overview aqui, né, do que aconteceu desde quando
a lei foi publicada, depois até ela entrar em vigor. E então a gente queria trazer esse overview, explicar aí a NPD, como tem sido a aplicação e por que tem sido importante também, né, essa mudança de cultura. E é para todo mundo continuar acompanhando a gente. Nas próximas Isso aí. lives. Rê, você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que é importante a gente trazer isso para as pessoas começarem a entender um pouco o que é a lei. Aqueles que não conhecem, começarem a entender, porque isso vai atingir todo mundo, não é só a empresa. A gente, enquanto titular de dados, também precisa conhecer a lei. Nós somos os que mais vão ser impactados com a lei. Então, acho que é muito importante essa questão de trazer tudo isso que aconteceu nesse todo o tempo que a lei está em vigor. É isso. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Podem ficar à vontade de fazer aí no chat, porque esse era o ponto que a gente tinha para trazer. E deixa eu ver aqui, ó. O Jorge mandou uma pergunta. Achei pertinente. O brasileiro tem resistência à mudança. Tem que doer no bolso sempre. Exatamente. A gente vê esse como um ponto, né, Renata e Letícia? Às vezes parece que a empresa tem que sentir no bolso para ela começar a se preocupar em vez de ter essa outra ótica. Vocês querem fazer um comentário? Engraçado que a lei ela não veio com esse objetivo. Porque as empresas tiveram tempo para se adequar, para não ter essa questão de doer no bolso, mas a gente, infelizmente, vê que não é a realidade que aconteceu. O Jorge tem razão na hora que ele fala. Eu acho que muitas empresas estão esperando as sanções virem para só então começar a fazer seus processos de adequação. Eu acho que tem muito a ver com a cultura que a empresa, né, carrega ali também. Às vezes ela quer resolver, tá adequada, tanto que a gente tem pessoas procurando para fazer adequação. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê outros que falam, não, vou deixar isso para lá, deixa eu ver o que vai dar, vamos aguardar, esperar mais um pouquinho. Então, acho que vai muito de quem ali também está na frente da empresa, né? Mas a grande maioria espera realmente ver o que vai acontecer, se vai doer no bolso, como isso vai ser aplicado né? Nos concorrentes, em outras empresas, para decidir o que ele vai fazer. É verdade. Infelizmente, a maioria das empresas pensam ainda dessa forma, né? O que acaba prejudicando ela mesma, mas a gente está aqui fazendo o nosso papel, trazendo esse outro ponto de vista e tentando trazer essa conscientização para mudar essa mentalidade. Não é mesmo, gente? Alguém tem mais aí alguma pergunta, algum comentário para fazer? Fiquem à vontade, podem falar aqui com a gente. Acho que não. Então, vou começar a finalizar aqui. Letícia, obrigada aí por participar. A Letícia está sempre aqui comigo, né? A gente está sempre trocando. E Renata, queria agradecer mais uma vez a presença aqui hoje. Obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que muitas vezes é um desafio para as pessoas. E obrigada mais uma vez. Letícia e Renata, passo a palavra para vocês aí, para vocês darem um recado final. Eu vou deixar a Renata falar por último. Muito obrigada, Rê. Muito obrigada por ter aceito o convite. E, como eu já falei, essa é uma, né, a Larissa falou no início, essa é a semana especial de lives, então continua acompanhando, que hoje a gente teve a Renata e aí nos próximos dias a gente também vai ter outros convidados. Então, Rê, muito obrigado mesmo, Larissa. Né, a gente está sempre aqui e eu vou deixar a Rê se despedir aí e falar por último. Eu agradeço o convite. Eu acho que é muito importante a gente ter essas iniciativas para trazer essa cultura de proteção de dados para as pessoas. Volto a falar, quanto mais cultura de proteção de dados a gente criar, mais a gente vai ter pessoas conscientizadas sobre a lei e pessoas mais informadas. Então, a nossa adequação com as empresas vão fazer. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Obrigada aí vocês que estavam nos assistindo. E amanhã a gente está aqui de novo às 19 horas. Até lá. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.